Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está no Espaço Feminino, produção aqui na Boas Novas. Obrigada pela sua companhia no dia de hoje, nessa terça-feira, aliás, quarta-feira, programa ao vivaço aqui na nossa Boas Novas. Quarta-feira é dia do nosso tema saúde e nós vamos conversar sobre a pauta azia e má digestão. Eu tenho certeza que vai ser muito legal, muitas informações nós vamos estar aqui trocando com o Dr. Elias César, gastroenterologista com a gente hoje. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. Temos muitas dúvidas e precisamos de muitos esclarecimentos a respeito do assunto da pauta azia e má digestão. E é legal que ela ligue e participe do programa, né? Porque as coisas podem ficar mais claras, não é isso, doutor? É isso aí. Tem muita coisa que a gente pode discutir hoje, tem muitas informações, muitas curiosidades que com certeza a gente vai aproveitar bem esse espaço. É isso. Então você pode ligar para o telefone. Você pode ligar para o telefone 21 12 6222, é o telefone para você ligar e participar hoje, tirando a sua dúvida sobre azia e má digestão. Com a gente, a doutora em nutrição Natália Eudes. Minha querida, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Eu estou mega preocupada com a receita da Natália hoje, mas ela está tranquila, então eu fico tranquila contigo. Vai dar certo então o nosso frango ao molho de laranja e salada tropical? Porque parece bem... De tudo que você já apresentou hoje pra gente aqui, porque você é muito didática, claramente. Mas obrigada. Tudo foi muito assim, esse prato tá parecendo muito sofisticado, muito elaborado. Então, na verdade eu tentei usar alimentos funcionais que se relacionam com a boa digestão. Então a gente vai misturar aí na saladinha e no frango. Já pensou que chiquérésimo no Espaço Feminino, uma doutora em nutrição hoje, apresentar pra gente, além dessa questão do alimento, do confeccionar o alimento, as explicações também. Olha, nem todo mundo pode isso não, a minha amiga de casa está podendo. Obrigada, querida. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigada mesmo pelo seu carinho, por estar aqui com a gente. Agora é o seguinte, não esquecendo que você pode estar ligando, participando do programa, tirando as suas dúvidas. A Natália está aqui para nos orientar, o doutor Elias também, então é só ligar e participar, interagindo com a gente no nosso espaço de hoje, ao vivo. Agora também é muito legal... Voltando com o nosso espaço feminino, e hoje, na nossa cozinha, Natália Eudes, doutora em nutrição, para fazer com a gente aqui o frango ao molho de laranja e salada tropical. Amei. Ao molho de laranja, nossa... para mudar um pouquinho do limão, né, Márcia? A gente tem o hábito de usar o... eu vou ficar desse lado aqui, para te ajudar no que você precisar. Então, não é complicada a receita. Nossa, eu tô vendo agora abacaxi. Dá um super take aqui, Marrom. A gente tem... Olha, o nosso mise en place tá perfeito. Né? Que ótimo. Na verdade, assim, a ideia é tentar agregar alguma fruta em preparações, uma maneira aí para quem tem dificuldade de comer frutas, né? Então inserir. Então vamos começar com o frango? Vamos. Já tá todo ok. Então aqui, aí, olha, a cima, gente né? tem o peito de frango, que é um corte que tem uma quantidade menor de gordura. Então aqui eu coloquei alguns pedacinhos de peito de frango, 500 gramas. Vai aparecer depois a... depois a gente lê. Isso. Então aqui, meio quilo de peito de frango. E aqui eu tô usando o suco de 3 laranjas, que a gente vai... Vai servir pra gente de base pro molho. Então aqui, com essa base do suco de laranja, a gente vai usar para temperar o frango um alho picado. Alhinho é bom, né? É um gostinho bom. Adoro, amo. Então, a gente vai usar o alho. E aí aqui tem a opção do manjericão, Márcia. Assim, o manjericão pode ser um manjericão fresco, mas eu sei que tem muita gente... aí no Brasilzão que tem dificuldade de encontrar manjericão fresco, então eu trouxe também aqui um manjericão seco, que dá pra gente usar também,
tá? Natália, assim, quando a gente parte o alho, ele tem aqui um bulbozinho, assim, no centro dele, e que aquele bulbozinho ali, ele, se retirado, ele não gera um probleminha na questão da própria digestão dele assimilada à comida. Isso aí é mito ou é verdade? Não, é verdade, porque assim, na verdade o bulbo do alho, ele tem uma concentração maior, digamos assim, de algumas substâncias que elas podem dificultar a digestão. Geralmente dão aquele cheiro mais forte do alho, né? Então, assim, pode ser retirado. É a mesma coisa do pimentão, né? Tem gente que tem dificuldade com a sementinha do pimentão. Tem gente que tem dificuldade com alguns alimentos, né? Como é que se diz? Eu tenho uma amiga, Fernanda Fernandes, lá de Manaus, que ela não pode comer pepino. Por conta da digestão. Isso. Realmente, o pepino é um alimento que ele requer uma digestão mais demorada. Então, tem algumas pessoas que têm essa tolerância. Seria quase que uma tolerância individual. Tem outras pessoas que conseguem já tolerar bem. Aqui, olha, a gente vai colocar um pouquinho de sal, salzinho a gosto, tá? Um pouquinho de sal, né? Sal demais nunca é bom, né, Márcia? É verdade. E tem uma coisa bacana que é o seguinte, Márcia, assim, quando a gente usa outros elementos pra gente atribuir sabor, a necessidade do sal diminui. Ah, boa. Aqui, a gente haveria assim, tipo, como se fosse um marinado? Isso, aí eu vou fazer o seguinte, aqui a gente vai misturar bem. E assim, o ideal, Márcia, é a gente deixar umas 2 horas. Eu tenho ali na geladeira que eu já deixei. Aí eu vou pegar ali pra gente, tá? Então assim, deixa aí umas... Vai ficar assim muito gostoso. Marinadozinho e tal. Que aí o molho ele vai entrando na fibra do frango pra gente conseguir mais sabor. Deixa eu pegar um aqui que eu já deixei as 2 horas. Mas enquanto isso, na nossa cozinha do Espaço Feminino, você que está fazendo aniversário hoje, você que está com a gente nesse dia tão especial que é o seu dia, felicidades. O texto, que é o seu presente, é o mesmo que nós oramos. Olha aí no seu vídeo. O texto de Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos delitos, em nossas transgressões, mas pela graça, nós somos salvos. Felicidades. Amiga, então tá, agora, depois que ele descansou, que o frango ficou na geladeira, né? Isso. Mas quanto tempo? Umas 2 horas. O ideal é preparar e aí faz as outras atividades em casa. Assim, na verdade, se você quiser fazer o preparo imediato, só que a gente não vai ter aquele gostinho especial, né? Aqui, olha só essa frigideira. A Natália colocou já o azeite. E aí? Aqui eu vou colocar, olha, só pra mostrar pro pessoal, assim, Márcia. Eu vou colocar bem pouquinho, tá? Então, assim, uma dica que dá pra fazer em casa. Colocar só um pouquinho no centro. Uma dica que dá pra fazer é ou espalhar com papel toalha, ou a gente vai dar uma espalhadinha aqui, só pra ele... Aí a quantidade de gordura adicionada é bem menor, né? Fica... Mas a gente vai falar de gordura ali no bate-papo, então a gente já economiza aqui as gorduras. E aí a gente vai grelhar, né? E é uma coisa bacana, Márcia, porque assim, as pessoas têm a ideia de que todos os alimentos no preparo precisam ter uma quantidade de gordura muito grande. Assim, se a gente usa uma frigideira antiaderente, se a gente só dá essa passadinha no azeite ou no óleo de canola, a gente já consegue... Eu tava imaginando aqui uma coisa. Se eu fizer no forno, esse frango também fica legal? Fica bacana, é uma opção também. Na verdade, assim, a textura do peito de frango no forno, ela vai ficar um pouquinho diferente, porque é uma carne que tem bem menos gordura. Então você tem que usar um molho, o ideal é que seja um molho, uma quantidade maior de molho, para a carne ficar mais macia, mais suculenta, tá? Então aqui, olha, a gente vai deixar ele pegar uma corzinha. Uma outra dica, assim, que é bem bacana, que pode ser usada também, ficaria bacana aqui pra gente, é o gengibre. Assim, aqui eu tô usando como um tempero
para atribuir um sabor mais marcante, o alho. Agora o gengibre, ele tem uma ação de melhorar o nosso processo digestivo bem bacana, tá? Você quer que eu fique aí no comando do frango enquanto você prepara a salada tropical? Aqui a gente já está finalizando. Olha, eu só vou colocar aqui um pouquinho de molho pra gente garantir que esse frango vai ficar com uma textura bacana. Então assim, eu tô grelhando ele com um pouquinho de molho pra ter certeza que quando a gente cortar ele vai ficar gostosinho, vai ficar suculento. E fica também com um brilhozinho, né? Já tá incorporando ali. Aí a gente pode... Quer que eu fique aí? Eu aí você vai vai lá, vai fazendo fica ali na salada tropical que eu vou administrando aqui esse processo frango. Tá certo. Então aqui a gente vai fazer para acompanhar o frango, a salada, e a base que a gente vai fazer aqui para salada é a selga, né? Então a gente tem aqui a selga, que é um primo do alface, digamos assim, só que é uma verdura que ela tem uma característica mais crocante um pouquinho que o alface. Então assim, ela vai fazer com que a gente tenha uma mastigação melhor. A gente vai ter que, por ser mais crocante, a gente vai ter que mastigar mais, né? E aí a base da salada tropical, Márcia, é o abacaxi, que eu tenho abacaxi picado. Então a gente vai colocar aqui umas 3 fatias de abacaxi. Pra quem gosta de misturar doce com salgado, você gosta, Márcia? Ah, eu amo. Sinceramente, gosto muito. Não, porque tem gente que não gosta, né? Ou é doce ou é salgado. Mas às vezes uma coisa que é importante, Márcia, é o seguinte, assim, experimentar novos sabores e novas combinações, né? Às vezes a gente assim, reluta com a entrada de algum novo alimento, essa questão de colocar uma fruta na salada, mas é bacana experimentar, né? Aqui, olha, eu coloquei meia xícara de brócolis já cozidinho, tá? Não coloquei sal no brócolis, eu vou colocar depois só no molho para acertar o molho. Nossa, ficou bonita. E aqui, olha, a gente vai fazer a base do molho da salada. Então, a base do molho da salada é bem simplesinha. A gente tem aqui, olha, uma colher de queijo cottage, tá? E com esse queijo cottage, a gente vai colocar o azeite. 3 colheres. Aqui é o seguinte, assim, Márcia, a gente tem, geralmente, o molho de salada, o pessoal em casa está mais acostumado com o molho de base de maionese. E a maionese tem um pouquinho de gordura de mais e um pouquinho de proteína de menos. E o queijo cottage, não. O queijo cottage, ele tem pouca gordura, tem bastante proteína e dá um sabor bacana, vai dar um sabor bacana na nossa salada. Bom, até agora, todos os ingredientes, pra mim, estão assim, perfeitos. Que bom. O queijo cottage, ele é maravilhoso. Aí dá pra fazer, assim, base para várias receitas, né? A gente vai acertar um pouquinho de sal. Assim, as pessoas pensam que, ele é muito caro e tal, e não é assim. Existem várias marcas, existem marcas boas com preço muito legal, muito acessível. Com certeza. Na relação custo-benefício, e em termos de outros tipos de queijo, ele entra também numa proposta bem legal. Com certeza. Assim, a qualidade nutricional maravilhosa. Pois né? Então, olha, aqui a gente vai colocar aqui na nossa saladinha. E assim, aqui, como a gente já colocou o azeite, ele já vai dar pra gente vou deixar aqui depois pra finalizar. Ele já vai dar pra gente um sabor bacana. Eu vou te fazer uma proposta, que agora que a gente já terminou a receita, já concluiu a receita, a gente deixe a montagem do prato para outro momento. E nesse outro momento que a gente for montando o prato, você pode ir falando pra gente do valor nutricional desse prato de hoje. O que você acha? Tá ótimo. Hoje com a gente, a doutora em nutrição Natália Eudes, com a nossa receita que já está finalizada, né? Isso. Só falta a montagem aqui. Isso e aí, mesmo. A gente pode ir lá para... Vamos conversar? Vamos lá para a nossa sala com bate-papo com o doutor Elias César
gastroenterologista, que está aqui com a gente hoje. Que bom tê-lo aqui, doutor. Obrigado pelo convite. Muito legal mesmo, porque a gente tem muitas questões sobre azia e má digestão. E, Natália, mais uma vez, muito obrigada. Eu tenho certeza também que você vai cooperar muito, ajudar muito a gente nesse bate-papo de hoje. E eu só deixo aí em aberto o telefone para você participar agora. Estamos no Rio de Janeiro, então o telefone é 2112-6222, ao vivo hoje na Boas Novas, ok? No tema saúde, a pauta azia e má digestão. Doutor Elias, qual a diferença entre azia e má digestão? Diferença, às vezes a azia e má digestão vêm em conjunto. A azia poderia ser definida como aquela sensação que às vezes um desconforto, que pode acontecer tanto na região superior do abdômen, mas ela também pode se irradiar e a pessoa sentir aquela sensação de queimação, de sensação de refluxo, ou pode ser acompanhada só na região superior do abdômen. Às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer qual é a sensação. Tem gente que fala que sente uma sensação de queimação, tem outras pessoas que falam que é uma sensação de vazio, tem gente que sente somente dor. Então essa seria a sensação de azia. Já a sensação de má digestão seria o que o leigo chama de empachamento, de sensação de que comeu um boi, ou uma sensação de que comeu um pouquinho de nada e já ficou com o estômago cheio. Geralmente esses sintomas vêm em conjunto, na maioria das pessoas. É um problema muito comum na população. Algumas estatísticas do mundo dizem que mais ou menos, pelo menos uma vez por mês, 40% a 50% das pessoas normais sentem pelo menos ao mês a sensação de azia e de má digestão. E por semana, 10% da população do mundo tem essa sensação. Então é um sintoma comum. Agora, interessante, Natália, que esse dado que o doutor Elias coloca de ser comum, me parece que é por um estilo de vida que a gente adotou, não? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, tem uma série de fatores assim, comportamentais e alimentares que levam a essa questão da má digestão, né? Acredito que os fatores comportamentais, o doutor vai falar daqui a pouquinho, porque a questão da alimentação e a questão da gordura, né? A questão da gordura realmente, quanto mais gordura a gente come e come de maneira errada, come uma gordura de difícil digestão, mais o nosso processo digestivo vai ser lento, vai ser trabalhoso, e aí realmente a gente acaba sentindo, tendo sintomas. Porque essa vida da gente, né, doutor Elias, com aquela pressa toda, muitas vezes as escolhas, né, em relação aos alimentos, elas estão envolvidas por essa pressa, né? Eu escolho aquilo que está ali no fast food e vai rápido e vamos, e a fila tá querendo andar e você tem que pegar qualquer coisa, e aí não há, assim, um momento em que você escolha corretamente os alimentos, em que você tenha até calma na hora de comer. Tem alguma relação entre a questão da forma como você se alimenta, mastiga o alimento com relação a isso, a azia e a má digestão? Total relação. Por exemplo, aqui é um programa destinado ao público feminino. Os hábitos das mulheres no século XXI mudou muito. A mulher antigamente ficava em casa e cuidava basicamente do marido da casa. Hoje em dia a mulher faz faculdade, a mulher é médica, é nutricionista, apresentadora de programa. Então tem uma vida corrida, não só o homem quanto a mulher. Então esses sintomas de má digestão, de correr para comer rápido, e tem estresse do trabalho, o estresse da vida, dupla jornada da mulher, tanto do homem também de trabalho, isso daí favorece muito a você comer rápido, a você não dar um tempo para o seu organismo fazer a digestão. Isso aí tem profunda relação com isso. Agora, falando ainda da questão dos sintomas, que sintomas apontam para uma certa gravidade da coisa? Porque geralmente muita propaganda acontece, né, para a solução da azia e da má digestão, né? Tem um monte de propaganda, um monte de remedinho por aí. Aí as pessoas não procuram a informação correta, o médico, e enfim, aí ficam ali com empurrando aquele problema, né?
Que sintomas seriam esses que apontam para uma coisa mais séria, para uma gravidade do problema? A primeira coisa é, se a pessoa nunca sentiu azia e má digestão e começa a sentir isso, o ideal é que ela procure um médico, porque a azia e má digestão pode estar relacionada ao aparelho do trato gastrointestinal, ao estômago, ao esôfago, ao fígado, à vesícula biliar, todo esse funcionamento. Mas tem algumas outras doenças que podem simular, a pessoa pode apresentar um quadro de azia e má digestão. Vou dar um exemplo comum. Ali fora, antes do programa, um rapaz veio me perguntar, um dia, doutor Elias, eu fui comer um frango, um pedacinho de presunto com queijo. E aí, de repente, na hora do programa de televisão, estava vendo o programa de televisão, comecei a passar mal. Azia, má digestão, uma queimação, um gosto ruim na boca, e comecei a sentir dor na barriga. Provavelmente pode ter sido da má digestão mesmo do queijo e do presunto. Mas, por exemplo, só para dar uma ideia, quem trabalha em emergência, a pessoa vai na emergência, um dos sintomas, por exemplo, do infarto agudo do miocárdio, principalmente de parede inferior, ele fica bem perto, a parede inferior do coração fica bem perto do estômago e do diafragma. Pode simular náuseas, vômitos, dor na barriga. Então a pessoa acha que está com problema digestivo, e, na verdade ele está numa emergência, ele está infartando. Problemas renais podem dar azia e má digestão. A pessoa, quando o rim não filtra, o metabolismo do rim não funciona bem, uma série de toxinas, uma série de venenos começam a circular no organismo, e a pessoa sente náuseas, sente vômitos, problemas endocrinológicos, gravidez. Uma série de doenças podem simular um problema gastrointestinal. Então é bastante comum. Então, sempre quando a pessoa sente um determinado sintoma do aparelho gastrointestinal, o ideal é procurar um médico. Entende? Porque essa é a nossa grande, o grande apelo aqui, é que as pessoas procurem mesmo a informação correta com o médico. Agora temos ligação. Alô? Alô? Boa tarde. Alô? Alô? Okay. Alô, boa tarde. Temos que falar com o senhor Manuel. Alô? 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 Pois não, é senhor Manuel, é isso? Isso. Olá, boa tarde. Boa tarde, Pode querida. fazer a sua pergunta. Ô, meu anjo, eu estou querendo tirar uma dúvida com o médico. Eu tenho refluxo gástrico, né? Refluxo gástrico, fiz endoscopia, deu uma gastrite crônica e tal. E me apareceu na língua uma ardência muito grande no meio da língua. E essa ardência, ela está formando assim como se fosse quase que carne viva. Eu queria saber se isso tem alguma coisa a ver com refluxo gástrico, ou se é um problema só do estômago, e se tem alguma coisa que eu possa fazer de imediato para amenizar isso, porque a língua queima dia e noite sem parar. Boa tarde. Eu vou ao médico, ele me diz que é do estômago, mas aí o outro... Posso? Ok, obrigado, seu Manuel, então. E aí, Boa tarde, seu Manuel, primeiramente. Boa tarde. O que acontece, esse sintoma que você tem provavelmente deve ser do refluxo gastroesofágico mesmo. Só para você ter ideia, além da sensação de queimação, o refluxo, ele leva a uma série de alterações em outros órgãos adjacentes, outros órgãos perto ali do esôfago. Então, uma causa de queimação na língua, de cáries, às vezes, de perda de dentes nas pessoas da idade adulta, pode ser causado pelo refluxo, rouquidão excessiva. Então, o ideal é que você procure um médico que possa te orientar no tratamento certinho do refluxo. Mas esses sintomas realmente podem ser devido a esse problema que você tem. Nós atrasamos um pouquinho, a gente estourou um pouquinho esse bloco. Tem muitas perguntinhas acerca do assunto azia e má digestão, com os doutores aqui, Natália Eudes e doutor Elias César. Agora nós vamos ao intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos. Voltando com o Espaço Feminino, no programa de hoje, a pauta azia e má digestão. É só ligar para a gente hoje, que a sua dúvida, vamos tentar aqui esclarecer. 21 12 6222 é o telefone. Natália Eudes, doutora em nutrição com a gente, e doutor Elias César,
gastroenterologista. A gente está aqui, então, conversando sobre essa coisa da azia, da má digestão. Você estava conversando no intervalo que com uma dieta saudável, um planejamento aí, alimentar correto, o corpo assimila essa vida saudável e quando há qualquer tipo de alimento diferente a tudo isso, aí a pessoa chega até a apresentar, então, uma questão de azia, má digestão? Na verdade, assim, se pacientes, pessoas que estão fazendo uma educação alimentar, uma mudança de estilo alimentar, né, ou mesmo uma dieta hipolipídica, que é a dieta de emagrecimento, se você usa algum alimento com muita gordura, algum alimento diferente, na verdade, assim, o sistema digestório, ele já vai se preparar para uma alimentação com pouca gordura, que é o que a pessoa está fazendo na dieta, na educação alimentar. Então, uma fritura, um alimento com muita gordura, vai fazer com que a pessoa tenha o sintoma de azia e má digestão, justamente porque o corpo se acostuma a um padrão alimentar saudável. Então, quando a pessoa extrapola um pouquinho, digamos assim, o corpo ele vai sentir. É a mesma questão da mastigação, né? Então, por exemplo, a mastigação ela é muito importante porque eu sempre brinco com os pacientes no consultório, que assim, o estômago não tem dente. E o dente não é só para o sorriso também, né? É bom a gente cuidar do dente, ter os dentes bonitos também, mas eles têm a função de digestão, de mastigação, é importantíssimo. E é um sinal. Na verdade, assim, quando a gente começa a mastigar o alimento na boca, a gente começa a ter a liberação do suco pancreático, de todos os sucos digestivos. Se eu não aviso, é como se fosse aquela visita que chega em casa de surpresa, desprevenida, exatamente. E aí vai fazer com que nem todos os nutrientes sejam tão bem absorvidos. Olha, depois dessa ligação, quero continuar nesse assunto, porque essa questão da forma como a gente está comendo hoje, acompanhado ali de um líquido, coloca o alimento na boca e já vai com o líquido em cima, nem mastigou direito, eu já percebi isso. Vamos conversar sobre isso, mas depois da ligação. Alô? Alô, boa tarde. Falamos com Cleide, é isso? Isso. Oi, Cleide. Então, qual é a sua pergunta? A minha pergunta é que recentemente eu tive um quadro de pangastrite. Fiz uma dieta, fiz um tratamento, sendo que eu sinto muita sensação de borbulhas no estômago, uma sensação de dor e vômito. Tudo que eu como volta. Eu queria saber com o doutor se é decorrente de gastrite ou pode ser algum outro tipo de problema gás. Boa tarde. É Célia, né? Cleide, pode ser sim. Pangastrite, para o leigo, para as pessoas que estão assistindo o programa, é uma gastrite no estômago todo. Ou seja, o estômago todo está inflamado por um determinado motivo. Existem dois motivos básicos para a pessoa ter a gastrite na nossa sociedade. O uso de anti-inflamatório, estresse e uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que a gente pode conversar bastante sobre ela também. Essa sensação que você está sentindo de voltar ao alimento pode ser decorrente da inflamação. Geralmente, algumas medidas têm que ser feitas, tanto de medicamentos, que a gente tem alguns medicamentos que aceleram a digestão, aceleram a saída do alimento do estômago, quanto comportamentais. O que você pode fazer de medidas comportamentais? Comer pouca quantidade, várias vezes por dia, evitar comer e deitar, comer, como a doutora Natália falou, alimentos de fácil digestão, evitar a carne vermelha. E se os seus sintomas forem não resolverem com isso, você tem que consultar um médico, porque podem ter outras doenças que podem simular isso daí. É interessante a gente perceber que o corpo é um todo, né? É um todo. Não tem como fragmentar esse corpo, né? Colocá-lo em partes. É um tratamento completo. Agora, doutor, essa bactéria, fala um pouquinho mais sobre ela. Essa bactéria é uma bactéria muito comum, principalmente nos países de desenvolvimento, e no Brasil é muito comum. É uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Ela é uma bactéria que é transmitida pela via oral, ou seja, com água, alimentos contaminados você pega essa bactéria. Nos países onde você tem um melhor sistema de esgoto, de saneamento, você tem menos propagação dessa bactéria. Só para vocês terem ideia, dos países desenvolvidos, a frequência dessa bactéria é em torno de 10% a 15% da população.
Aqui eu posso dizer no Brasil que mais de 50% da população é portadora dessa bactéria. Essa bactéria está ligada a basicamente duas grandes doenças. A desenvolvimento de doença ulceropéptica, úlceras, gastrites erosivas e em algumas pessoas o câncer gástrico também. Então é um problema de saúde pública nas pessoas que são predispostas a ter essa bactéria. E aí a medida para se verificar isso, qual seria? Você tem basicamente alguns métodos diagnósticos. Você tem o método diagnóstico mais comum empregado aqui no Brasil é a endoscopia digestiva. Você, pelo método da endoscopia, você colhe um pedacinho ali, uma biópsia, um pequeno pedaço ali do estômago e pesquisa ou com a cultura da bactéria, que é um método caro que a gente não faz, ou com um método chamado teste da urease. Essa bactéria produz uma enzima chamada urease, que em reação com o reagente você pesquisa se o teste for positivo, você é portador da bactéria. Existe também um teste chamado teste respiratório, no qual você, respirando numa substância radioativa chamada carbono, reagindo, o teste da urease fica positivo e você sabe se você tem ou não a bactéria. E chegando ainda no Brasil, ainda não chegou, ainda não tem em larga escala, você pode pesquisar essa bactéria pelas fezes também. Tem um antígeno fecal, você pode ver se você tem ou não a bactéria. É muito comum essa bactéria. O método mais comum que a gente vê hoje em dia para pesquisar essa bactéria, na hora da endoscopia, a pessoa vai lá e faz a biópsia e pesquisa a bactéria. Agora, eu queria ainda, voltando um pouquinho, por conta da participação da Cleide, a gente falou sobre isso, mas voltando um pouquinho, aquela atuação, o comportamento na hora de comer, né? A gente tem comido e o fato e a forma como a gente tem comido, tem em algum momento essa ligação aí com a azia e com a má digestão? Eu estava comentando do comer, bebendo um líquido. Isso interfere? Isso tem uma relação? Tem uma relação direta. Comer estressado, comer rápido, você comer sem mastigar, como a doutora falou, o tipo de alimento que você vai comer, a hora que você para comer, se você para comer, ou se você está comendo para fazer outra coisa, já pensando em outra coisa, isso daí tudo influi na sua digestão. Tem algumas medidas que a gente fala para os pacientes que devem ser feitas normalmente, mesmo a pessoa sem sentir, porque vai te prevenir a ter algum problema gastrointestinal. Por exemplo, medidas comportamentais. Mulheres hoje em dia gostam de usar roupas muito apertadas. Então, o uso de cinto apertado na barriga já é um fator que te predispõe a ter algum problema gastrointestinal. Se você puder, se tem algum problema gastrointestinal, usa roupa mais larga, usa roupa muito apertada na barriga. Comer de 3 em 3 horas. Então, coma sempre um pouquinho a cada hora. Não faça uma refeição de manhã e outra à noite. Ou a pessoa fala assim, não, eu vou querer emagrecer, então eu deixo de jantar, come tudo no almoço. Não vai resolver nada. Combate o seu estresse. Então, combater o estresse. Está estressado? Você vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício físico, vai resolver o teu estresse. Exercício físico. Medidas. Pare de beber, diminua o cigarro, alimentação. Evite comidas gordurosas, comidas empanadas, comidas muito pesadas, de difícil digestão, carne de porco, carne vermelha em excesso. Evite essas coisas, temperos em excesso, ketchup, pimenta, mostarda. Isso tudo influi na tua digestão. Coma mais alimentos, cozidos e não fritos, refrigerantes, água com gás. Isso tudo dá aquela sensação de comer pouco, ficar com a barriga cheia, enche a pessoa de gases. Beba bastante água. A gente estava falando antes aqui, né? Beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia é fundamental para a pessoa. Agora, uma questão importante em relação à água é como colocar o líquido ao longo do dia. É importante a gente separar o líquido da refeição. Porque assim, se a gente coloca uma quantidade muito grande de líquido junto com a comida, eu vou diluir todas as enzimas, aquelas enzimas que eu falei da mastigação, né? Então a gente dilui muito essas enzimas. Então assim, o ideal é que a gente use ou uma pequena quantidade de líquido para acompanhar a refeição ou não usar. E aí a gente vai beber água ao longo do dia, ao longo da nossa rotina de trabalho, separando da refeição, que aí a gente melhora
a digestão, o processo digestivo. Então, por exemplo, na hora em que eu estou comendo, estou almoçando, evitar, então, no momento em que estou só comendo, beber qualquer líquido ali? Na verdade, assim, Márcia, geralmente eu recomendo, se a pessoa tem o hábito de usar o líquido, ela pode usar uma pequena quantidade ou não usar. Assim, tem algumas pessoas que fazem refeição de almoço com 2 litros daquele refrigerante de cola famoso, né? Que aí é realmente muito ruim, porque a gente tem a diluição das enzimas, a gente tem ali uma série de conservantes e substâncias que realmente atrapalham, e a questão do açúcar nem se fala, né? A obesidade é uma epidemia, então realmente é muito ruim. O ideal, assim, junto com a refeição, tanto café da manhã, lanche da tarde, almoço, jantar, as outras refeições, um pequeno volume de líquido. E ao longo do dia, aí sim, você vai ingerindo a água, os 2 litros, 2,5 litros de água por dia, a gente vai separando isso ao longo do dia. Isso que ela falou é fundamental mesmo. Além disso, das enzimas, você condiciona o teu estômago a comer mais. Quando você está com o estômago cheio, você só vai sentir uma saciedade. Saciedade é a sensação que você comeu bem, que você está satisfeito. Uma das medidas que você sente saciedade numa refeição é o tamanho do seu estômago. Quando ele se dilata muito, você se sente saciado. Tanto que um dos tratamentos para obesidade, a gente usa o balão, usa diminuir o estômago, e o estômago se enche mais rápido. Se você beber água durante as refeições, você vai cada vez mais querer comer mais. Porque para você sentir, o seu estômago vai dilatando e você vai se sentir saciado da comida cada vez com uma quantidade maior de comida. O que é interessante também é não comer e dormir direto. Tem pessoas que gostam de jantar e dormir. É muito comum procurar paciente no consultório, porque diz assim, doutora Elisa, eu acordo de manhã com aquela azia, passando mal, parece que eu engoli um guarda-chuva, aquela sensação horrorosa. A primeira coisa que eu pergunto, o que você anda comendo à noite? A pessoa vai lá, come aquela comida, come aquela refeição porque não comeu o dia inteiro, porque correu no trabalho, porque ele já está morrendo de fome, come aquele pratão e vai dormir. Acorda geralmente à noite. O fato de acordar à noite é um sintoma comum de doença gastrointestinal. Esse nosso estilo de vida, né? Exatamente. De não comer nada durante o dia, e vai comer de noite, tudo de noite. Aí a pessoa ataca aquele prato. É um pratão. É um feijão, pratão. Acorda arroz. de manhã com azia. Você está cansado o dia inteiro, você quer descansar, você bota o teu estômago para trabalhar. O que acontece de manhã? Ele vai reclamar. Você está cansado, você não quer dormir de noite, quer descansar, teu corpo está todo cansado. Teu estômago só trabalha quando vem comida. Sim. Veio comida, você bota ele para trabalhar, você imagina, uma máquina, você dormindo, descansando, teus organismos, todo mundo descansando no teu organismo, todos os órgãos, e o teu estômago lá trabalhando a noite toda, porque está digerindo, ele não vai parar. De manhã ele vai reclamar com você. Então uma das coisas que eu falo com os pacientes é, quer comer? Vai comer de noite, mas come 3 horas depois que vai dormir. E come uma refeição leve. Essa nossa ingenuidade, né? Fez tudo errado e fica, doutor, o que foi? É fogo. Olha, temos uma ligação. Alô? Alô? Falamos com quem? Maria dos Anjos? Oi, Maria dos Anjos. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber do médico. Eu já fiz esse exame e diagnosticou a gastrite e essa bactéria, a H. pylori. Eu gostaria de saber se ela não for tratada, se ela pode evoluir para algum caso assim, mais grave, porque o médico não me passou nenhum medicamento. Há alguns anos eu já passei tratamento dela. No momento agora ele não passou, dessa vez ele não passou. Eu gostaria de saber se ela precisa ser tratada. Boa tarde, Maria dos Anjos. Boa tarde. O fato de tratar ou não é uma condição uma discussão muito grande na medicina, se você deve tratar ou não essa bactéria. Eu sou a favor que trate. Eu vou te dar uns motivos para você tratar e uns motivos para você não tratar. Tratar não tratando, pode ser que o sintoma que você sinta não tenha relação com a bactéria. Então, tratar ou não a bactéria não vai resolver os sintomas que você tem. Então, o médico pode falar isso daí. Por que as pessoas não chegam e falam assim, vamos pegar no Brasil, então vamos tratar todo mundo, resolver esse problema? Vamos tratar todo mundo. Porque, inviavelmente, é muito dinheiro. O tratamento para você tratar a população toda do Brasil e resolver o problema de saneamento é inviável, ficaria inviável. Vou te falar agora, então, a questão socioeconômica e agora a questão para você tratá-la.
Tratar por quê? Porque ela tem relação direta com úlcera, ela tem relação direta com gastrite, e em algumas pessoas que são predispostas a câncer, essa bactéria tem relação direta. Ela é chamada de antígeno carcinógeno tipo 1. O que é isso daí? Ela tem relação direta com o câncer. Quem fuma tem risco de ter câncer de pulmão. Mas nem todo mundo que fuma vai desenvolver o câncer de pulmão. Você viu o Niemeyer, com 104 anos, estava lá fumando o charuto dele e não desenvolveu câncer de pulmão. A gente vê algumas pessoas que com 40, 50 anos fumam e desenvolvem tumor no pulmão. Então essa bactéria tem relação direta com câncer. Se você fosse ver, senão estaria todo mundo morto hoje em dia. Mais de 50% da população tem essa bactéria. Mas ela tem relação nas pessoas predispostas a desenvolver úlcera e que tumor. também teria algum tipo de estilo de vida, como algum você mesmo tipo coloca, de estilo de vida tipo cigarro, enfim, cigarro, que já predispõe bebidas, o álcool predispõe bastante isso daí. Então, mas o que é uma notícia boa? Essa bactéria, antes dela desenvolver o câncer, ela não desenvolve de um dia para o outro. Isso aí são alterações, são coisas que vão acontecendo durante décadas. Então não é uma coisa alarmante assim, a senhora não fica preocupada que amanhã ou depois de amanhã você tem que tratar essa bactéria, senão vai acontecer uma catástrofe na sua vida. Não, isso daí é acompanhado com o médico faz biópsia do estômago, ele vê se tem alguma alteração. Essa bactéria ela vai levando ao longo de anos e décadas dessas pessoas alterações na parede do estômago. A gente chama isso daí de displasia. O que é displasia? É uma célula que ela começa a se modificar pela bactéria. A bactéria fica ali irritando ali o estômago, inflamando o estômago e começa a dar essas alterações nas células. Então isso daí é detectado anos, décadas antes disso daí. Você vai lá, trata a bactéria, volta tudo ao normal. Então é controverso o tratamento. Agora a gente vai para uma pequena pausa e depois eu queria com a Natália lá na cozinha para a gente poder também pensar, ou aqui mesmo, enfim, a gente escolhe, sobre os alimentos que podem beneficiar e os alimentos que podem prejudicar essa questão aí da azia e má digestão. Mas agora fique com uma dica bem legal. A falta de mobilidade em longos voos favorece a formação de coágulos nas veias das pernas. Este problema é denominado trombose venosa profunda. Os especialistas dizem que estes coágulos podem ser deslocados pela circulação, indo invariavelmente parar nos pulmões, a chamada embolia pulmonar. Se o volume dos coágulos que chega aos pulmões for muito grande, o oxigênio do sangue pode ser dramaticamente prejudicado. E para que isso não aconteça, os especialistas recomendam: hidrate-se, beba água e sucos regularmente. Quando você está bem hidratado, é como se estivesse diluindo o sangue. Este se torna menos viscoso, diminuindo o risco de trombose. Evite bebidas alcoólicas e café em excesso. Ambos ajudam na desidratação do corpo, com o efeito inverso do descrito acima. Movimente-se, não fique na poltrona o voo inteiro. É muito importante que você ande pelos corredores a cada 2 horas, ativando os músculos das pernas e assim beneficiando a circulação sanguínea. Mesmo sentado, você pode estimular sua circulação por meio de exercícios simples. Contraia e relaxe os dedos dos pés, como se estivesse tentando pegar algo com eles. Levante os pés do chão alternadamente, uma perna de cada vez. Fique na ponta dos pés alternadamente. Faça 10 repetições de cada um desses exercícios a cada hora, se possível. Outra sugestão são meias elásticas. São meias medicinais bastante úteis na compressão das veias da perna, promovendo um aumento na velocidade da circulação destas, mas não as use sem antes procurar a orientação de um cirurgião vascular. A escolha de modelos inadequados ou o mau uso das meias elásticas podem ser prejudiciais. Essa é uma dica do Espaço Feminino. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com mais Espaço Feminino. Bom, voltamos.
nosso Espaço Feminino, momento final, e eu quero muito que você de casa tenha acesso aí ao doutor Elias César, gastroenterologista. Doutor, o contato. Contato do meu consultório, se alguém tiver alguma dúvida, tiver qualquer sugestão, tem meu site e tem o telefone do consultório. 2547-5356, 2549-8198. Tem meu site, uma homepage, que você pode também acessar vários artigos de gastro e temas relacionados, que é o www.doutoreliasmalé.com.br. Gostaria de agradecer a vocês o convite. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Pode ficar aí com a gente, porque, Natália, a gente vai fazer a montagem do prato aqui, mas eu quero que você também deixe seu contato. Bacana. Então, assim, tem o telefone da minha clínica, que é DDD 21 3183 4469. E tem o meu site, que é www.nataliaeudes.com. Legal. Natália, o que a gente deve evitar, então, bem rapidinho, para essa questão da azia? Então, assim, principalmente, Márcia, alimentos com muita gordura, tá? Então, carne vermelha, queijo amarelo, leite com gordura, leite integral, porque a gente vai ter uma digestão mais difícil, mais trabalhosa. E o que pode ajudar? Bom, o gengibre, ele é bem digestivo, é bacana. E mamão e abacaxi, que tem enzimas que ajudam na digestão da proteína e da gordura. Tá vendo só? Continuem com a programação da Boas Novas. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a você pela audiência e participação no programa. Um beijo no coração, paz.